Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blew his house with a blue little window and a blue Corvette and everything. O metabolismo aeróbio ou oxidativo é responsável pela produção de energia para atividades de longa duração e intensidades moderada ou baixa. Segundo Brum, o metabolismo aeróbio é o responsável predominantemente pelo fornecimento de energia para atividades prolongadas, com duração superior a 3 minutos aproximadamente. A energia produzida pelas vias aeróbias advém do ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, e da cadeia transportadora de elétrons, que, dependendo do substrato e com o auxílio do oxigênio, formam um ATP. Portanto, a função do oxigênio é ser aceptor do hidrogênio no final da cadeia de elétrons. A capacidade aeróbia também pode ser entendida como a quantidade máxima de oxigênio em milímetros que se é capaz de usar durante o exercício físico num minuto por quilograma corporal, ou seja, refere-se à capacidade de os sistemas cardiovascular e respiratório realizarem exercício prolongado. Portanto, o funcionamento do metabolismo aeróbio rege sobre a teoria das engrenagens, ou seja, o coração, pulmões e músculos, um depende do outro para o seu devido funcionamento. O metabolismo anaeróbio é responsável pela produção de energia para atividades de curta duração e de alta intensidade que não necessitam de oxigênio. O metabolismo anaeróbio fornece energia para a contração muscular através de duas vias metabólicas, a via anaeróbia alática e a via anaeróbia lática. Essas vias metabólicas possuem uma alta potência, entretanto, sua capacidade total é limitada, sendo caracterizada por sua curta duração. A via metabólica alática se utiliza principalmente dos fosfagênios armazenados, que são os ATPs já formados na musculatura, e a fosfocreatina, para disponibilizar energia de forma imediata, e a via lática, ou glicose anaeróbia, é uma reação mais complexa que degrada a glicose ou o glicogênio muscular em piruvato ou até lactato, dependendo da intensidade. Se existe a presença, ainda que deficitária, de oxigênio, o piruvato é formado. Quando o oxigênio é insuficiente, o produto final será o lactato. O metabolismo anaeróbio sempre é requisitado quando do início de qualquer exercício, após a contribuição maior da via aeróbia. As atividades realizadas no cotidiano, como realizar uma corrida rápida para pegar um ônibus, mover objetos, subir escadas, entre outras, são classificadas como pertencentes ao tipo de exercício anaeróbio, devido às suas características de duração e intensidade. Todas as vias operam ao mesmo tempo para a produção de energia, dependendo da intensidade e duração, uma delas predomina, mas todas trabalham ao mesmo tempo. A agilidade é a habilidade de alterar a direção do corpo rápida e precisamente. É a capacidade de mudar a posição do corpo no menor tempo possível. Para Turbino, a agilidade é a quantidade física que permite mudar a posição do corpo no menor tempo possível. Campos define a agilidade como a qualidade de mudar rápida e efetivamente a direção de um movimento executado com destreza e velocidade. Para Matsudo, a agilidade é um componente neuromotor caracterizado pela troca rápida de direção, sentido e deslocamento da altura do centro de gravidade de todo o corpo ou parte dele. Segundo Caldas e Rocha, a agilidade é a qualidade que permite uma mudança rápida e efetiva de direção em um movimento executado com velocidade. Barbante coloca que a agilidade é um tipo de velocidade caracterizada por momentos acíclicos. A velocidade define-se por deslocamento no espaço em um menor tempo possível. Há diversos tipos de velocidades. Para Falconer, citado por Turbino, a capacidade física velocidade se caracteriza por ser uma qualidade física particular do músculo e das coordenações neuromusculares que permite a execução de uma sucessão rápida de gestos que, em seu encadeamento, constituem uma só e mesma ação,
de uma intensidade máxima e de uma duração breve ou muito breve. Velocidade de reação é definida como um intervalo de tempo que vai desde a apresentação de um estímulo até o início de uma resposta. Porém, há diferentes velocidades de reação de acordo com o número de estímulos e a complexidade da situação. A velocidade de reação simples ocorre quando a pessoa recebe um único estímulo e a mesma reage fazendo determinada ação. Podemos citar como exemplo em prova de atletismo, onde o juiz atira para que os atletas iniciem a prova. Velocidade de reação discriminativa acontece quando a pessoa já sabe que ela precisa fazer determinada ação quando tem um determinado estímulo. Por exemplo, quando ouvir uma palma, o atleta deverá dar um passo à frente, 2 palmas, um passo atrás, 3 palmas, um passo lateral. Ou seja, nesse momento a pessoa já sabe os estímulos de diferentes ações. Velocidade de reação de escolha. A pessoa recebe um estímulo e logo em seguida o mesmo reage, escolhendo determinada ação. Podemos citar aqui a tomada de decisão. A pessoa recebe um estímulo, interpreta-o, procura uma resposta de acordo com o seu repertório motor e, por fim, realiza a ação motora. Segundo Schmidt, define-se equilíbrio corporal como a capacidade do homem de manter-se ereto ou realizar movimentos de aceleração e rotação do corpo de maneira eficaz, sem oscilações, desvios ou quedas. Tipos de equilíbrio. O equilíbrio se define em 3 situações, sendo estático, dinâmico e recuperado. O estático é a capacidade do indivíduo de manter a base dos pés fixas ao solo enquanto o seu centro de gravidade se movimenta. O equilíbrio dinâmico é a capacidade de coordenar e sincronizar adaptações enquanto a base de suporte dos pés e o seu centro de gravidade não se alinham durante a execução do movimento. E o recuperado é a capacidade de readquirir o equilíbrio após o movimento. O termo ritmo se deriva etimologicamente de ritmos, do grego, que significa situações simétricas que acontecem repetidamente em um período de tempo. Sua definição é ampla, conceituada por diversos autores de acordo com sua área de estudo. No contexto a ser estudado, se trata de um ritmo relacionado ao movimento em um determinado período de tempo, com trocas de tensão e relaxamento, com movimentos regulares e repetidos do corpo humano. A hipertrofia muscular, adaptação, bastante conhecida como resultado de treinamento de força, deve-se principalmente à maior concentração de proteínas contrátil encontrada no interior das fibras contráteis. É importante ressaltar os tipos de fibras que temos em nossa musculatura, sendo elas as do tipo 1, de contração lenta, e as do tipo 2, de contração rápida. Segundo Fleck e Simão, as fibras do tipo 2 se contraem com maior velocidade que as do tipo 1, causando fadiga mais rapidamente, já que dependem das fontes anaeróbias que produzem maior quantidade de ácido lático nas fibras musculares e, consequentemente, acidez sanguínea. As fibras do tipo 2 predominam em exercícios de alta intensidade e curta duração, e as do tipo 1 conseguem obter mais energia de forma aeróbia em exercícios de baixa intensidade e longa duração, por isso são mais resistentes à fadiga. Para IDE e Lopes, um treinamento de força é voltado a 3 capacidades biomotoras, sendo elas a força máxima, a resistência de força e a potência muscular. As variáveis de treinamento são a intensidade, o volume, a pausa e as ações musculares, concêntricas, excêntricas e isométricas. Para Fleck, a combinação dessas variáveis resulta em respostas biológicas, e ainda todo treinamento possibilita o ganho de força, resistência de força, potência e desenvolvimento muscular. Sendo assim, o que é força muscular? Para responder a essa pergunta, é necessário que se faça compreender as várias formas de exercer força muscular. Para isso, classificamos, segundo Gobi, Vilar e Zago, força quanto ao trabalho produzido por ela e quanto à forma de aplicação da mesma. Quanto ao trabalho, temos a força isométrica ou estática, no qual não há mudança no ângulo articular, não existindo alongamento e ou encurtamento do músculo.
Essa força é exercida contra a carga de um objeto imóvel, não utilizando necessariamente um equipamento. Pode-se utilizar uma parede, por exemplo, onde a força será realizada contra esta. Além do mais, o aumento de força, nesse caso, só ocorre para a angulação no qual foi treinado. Sendo assim, para que se fortaleça cada grupo muscular em todas suas angulações, é preciso que se treine em todos os ângulos articulares. Força dinâmica com resistência constante. Esse tipo de trabalho de força exige a fase de encurtamento, chamada de contrações concêntricas, no qual a origem e a inserção do músculo se aproximam, e as contrações excêntricas, que seriam o alongamento do músculo, fazendo com que a sua origem e inserção se afastem. A força isocinética e a pilométrica pertencem à força dinâmica. O exercício isocinético é executado visando o controle da velocidade constante que cada grupo muscular executa o movimento em relação a uma angulação articular, e quando se treina a certa velocidade, há melhorias de força somente nessa mesma velocidade. Já na força pilométrica, o objetivo é alcançar a força máxima em menor tempo possível, utilizando de movimentos rápidos e potentes, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. No treinamento de força e potência em atletas de futebol, por exemplo, são utilizados 5 exercícios pilométricos, como polichinelos, saltos, saltar de um banco ao chão e posteriormente em outro banco, chutes para trás, entre outros. Quanto à aplicação, temos a força máxima, capacidade de recrutar a maior quantidade de unidades motoras para mover a quantidade mais elevada de peso possível. A força rápida ou de potência muscular, que é a capacidade de exercer força em uma resistência movimentando-a no menor espaço e tempo possível. E resistência de força, que é a capacidade muscular de sustentar e movimentar uma resistência pela maior quantidade de tempo possível, sem perder a qualidade e a especificidade do movimento e sem que este lhe cause fadiga excessiva. A flexibilidade é uma das capacidades funcionais que possuímos. Diariamente, precisamos realizar movimentos que exigem uma amplitude articular em diferentes escalas, como pentear o cabelo, escovar os dentes, trocar de roupa ou colocar um sapato. Normalmente, a necessidade de determinadas amplitudes de movimentos passa despercebida, pois tais atividades não exigem um alto grau de flexibilidade. O seu conceito é definido por ser a amplitude máxima de movimento em uma ou mais articulações, sendo que esta amplitude máxima varia de acordo com os indivíduos que se submetem a tais tipos de atividades. Como em todas as capacidades, a flexibilidade também possui fatores limitantes, como sexo, idade, gênero, composição corporal. Bom, agora que sabemos um pouco sobre cada uma das capacidades físicas, vamos exemplificá-las com alguns exercícios que podem trabalhá-las tanto com crianças e também com idosos. Lembrando que cada conceito e cada atividade que nós estamos trabalhando nesse vídeo foram retirados dos trabalhos que foram apresentados pelos alunos do 5º período noturno do curso de Educação Física do IEFSU de Minas, campus Muzambinho, na matéria de Fundamentos do Condicionamento Físico no primeiro semestre de 2017. Bom, vamos começar com as crianças e o metabolismo aeróbio. Vamos utilizar o jogo da evolução, onde os alunos serão orientados a caminhar normalmente pela quadra e quando o professor der o sinal, eles terão de direcionar-se à pessoa mais próxima. Com essa, vão disputar um Jockey-Bo, o famoso pedra, papel ou tesoura. Todos os alunos começam como homem. O aluno que vencer evolui e se perder, ele regride. A ordem é ameba, onde o aluno estará agachado no chão, macaco, onde ele irá se locomover pelo espaço como um macaco, homem, locomovendo-se normal, e super-homem, com os braços estendidos para o alto. Para trabalhar o metabolismo anaeróbio, vamos utilizar o coelhinho Saratoga, onde uma criança será o caçador e as demais serão os coelhinhos, que têm por objetivo fugir do caçador. Na quadra haverão vários bambolês espalhados que serão as tocas. Quando o professor falar coelhinho será toca, as crianças deverão trocar de toca, e aquela que ficar sem será o novo caçador. Assim sucessivamente.
Os meninos só podem estar nas tocas vermelhas e as meninas nas tocas verdes. Por quê? Os meninos, eles fisiologicamente têm um tempo de recuperação menor que as meninas, então eles não necessitam de fazer uma pausa tão grande quanto elas. Assim sendo, na atividade, eles vão permanecer pulando dentro dos bambolês enquanto elas permanecem paradas. A toca dos meninos vai ficar mais longe das meninas, e outra variação é que na maioria das tocas dos meninos vai ter um colete vermelho, expressando assim que a toca está quente, e com isso ele terá que ficar pulando para não se queimar, trazendo uma característica lúdica para a atividade. Para trabalhar a agilidade, a gente vai utilizar um roubo prendedor, onde os alunos vão formar duplas e cada pessoa da dupla vai receber 2 prendedores. A dupla se posiciona um de frente para o outro, cada um dentro do seu bambolê. Os prendedores deverão ser colocados em locais aleatórios do aluno, na camisa, na perna, nos braços, nas costas. E um aluno deverá competir com o outro para ver quem consegue retirar os bambolês do colega, sendo aquele que perder todos os bambolês primeiros o perdedor e o seu colega o vencedor. Eles só poderão se movimentar dentro dos bambolês, mas contanto que estejam dentro, a movimentação será livre. E eles podem atacar e se defender. Para trabalhar a velocidade, a gente vai trabalhar a velocidade de reação simples, com um pega-cone fácil, onde 2 pessoas vão ficar de frente, uma para outra, e entre elas a gente vai colocar um cone pequeno. Ambas as pessoas vão colocar a mão na orelha e após ouvirem um apito, elas precisam pegar o cone mais rápido que o seu adversário. O equilíbrio, vamos utilizar um circuito, onde vários blocos, várias atividades serão realizadas, como andar sobre cordas, equilibrar cones na cabeça enquanto caminha, caminhar sobre obstáculos distanciados, equilibrar uma bola de tênis sobre uma raquete pequena, entre outros. O ritmo vai ser trabalhado com a dança das cadeiras, onde a gente vai posicionar os alunos num círculo e a gente vai controlar o ritmo e a velocidade conforme a música. A sonoridade será feita pelos próprios alunos através das palmas, e uma música de fácil entendimento, que eles possam acompanhar e cantar juntos durante a atividade. Conforme a brincadeira for acontecendo, a gente vai acelerar as palmas ou diminuir a partir do som do apito. Acaba a brincadeira quando somente um aluno restar no jogo. A força a gente vai utilizar de um carrinho de mão, que é uma brincadeira onde um aluno vai segurar as 2 pernas do colega, enquanto esse vai se locomover utilizando somente as mãos e os braços. Eles têm que atravessar o espaço, no caso uma quadra ou qualquer outro lugar onde esteja acontecendo a brincadeira. E na hora de voltar, eles trocam de posição entre eles. A flexibilidade a gente vai utilizar de um alongamento com ênfase no flexionamento e equilíbrio estático. Por exemplo, fazer um afundo com a bola, um agachamento com os 2 pés apoiados, agachamento com pernas entrelaçadas, um aviãozinho, etc. Para os idosos, vamos trabalhar o aeróbio e o anaeróbio juntos. Vamos utilizar exercícios na academia, um treino convencional adaptado para idosos, onde primeiro vão ser realizados exercícios de musculação seguidos por uma pedalada na bicicleta, por em média 10 minutos, após uma pausa passiva de 5 minutos. Por exemplo, uma cadeira extensora, onde ele vai realizar 4 séries de 10 a 15 repetições, seguidos da atividade na bicicleta. Entre essas 2 atividades, 5 minutos de pausa passiva para recuperação completa e estabilização da respiração e batimentos cardíacos. O objetivo dessa atividade é que os exercícios de musculação proporcionam hipertrofia muscular, assim como a manutenção do sistema músculo-esquelético e fortalecimento do corpo, ajudando a evitar vários tipos de lesões. O ciclismo vem com o propósito de trabalhar o sistema anaeróbio, ou melhor, aeróbio, e criar um pequeno impacto nas articulações, respeitando a integridade física do idoso e causando o estímulo necessário para a prevenção de doenças ósseas. Os exercícios coordenados ainda provocam uma melhora da flexibilidade aliada à melhora do condicionamento físico. O exercício intenso ajuda a trabalhar as fibras do tipo 2, que por conta da idade já se encontram em números reduzidos nos idosos, e a pausa passiva tem por objetivo proporcionar a recuperação total do metabolismo do idoso. Trabalhando agilidade e velocidade, os idosos vão se posicionar em um círculo. Cada um deles terá em suas mãos um cabo de vassoura.
Eles deverão segurar na ponta do cabo com as duas mãos, de modo que a outra extremidade do cabo fique apoiada no chão. Ao comando verbal do professor, que será direito ou esquerdo, o idoso terá que soltar o seu cabo de vassoura e pegar o cabo do lado sem deixar que o mesmo caia no chão. Caso o idoso não efetue com êxito, ele deixe o cabo da vassoura cair, o professor espera que o mesmo pegue e iniciará a atividade novamente. Quando o professor observar que os idosos estão adaptados com a atividade, ele pode aumentar a distância entre eles e também a velocidade da atividade. Trabalhar o equilíbrio e a flexibilidade juntos, eles vão caminhar sobre cordas com os pés bem próximos uns do outro, sendo que a cada passo o calcanhar se aproxima da ponta do pé. Devem percorrer todo o espaço, mudando de direção, para frente, para trás, tendo em vista a individualidade de cada um que estipula os seus limites. O ritmo, a gente vai trabalhar de maneira coordenada, seguindo uma música, onde haverá a execução de movimentos, seguindo o ritmo dessa música, começando de uma maneira lenta e aumentando a dificuldade gradativamente. A atividade se dará em 3 momentos. Momento inicial, com uma música lenta. Ao decorrer terá uma música mais agitada e após isso uma música mais rápida. Vamos trabalhar a força com os idosos utilizando também de exercícios da academia, como por exemplo uma elevação lateral, onde ele ficará de pé, com os pés ligeiramente afastados, joelho levemente flexionado e o abdômen contraído. Segurará um halter em cada mão e com os braços nas laterais do corpo vai manter as palmas da mão voltadas para dentro e manter os pesos ao lado das suas coxas. Ao expirar, ele irá elevar os braços, com os cotovelos levemente flexionados até a altura dos ombros. Ao inspirar, os braços voltam para a posição inicial, abaixando os halteres. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I